estreia do novo Linha Direta apresentado pelo Pedro Bial já tá batendo na porta, dia 4 de maio. E é claro que o TV de Tubo não ia deixar de fazer aqueles vídeos que vocês adoram, cheios de informações sobre o antigo Linha Direta, o Linha Direta original dos anos 90 e 2000, pra você saber tudo e poder comparar o que tá igual e o que tá diferente nessa nova versão, certo? Eu não prometi que vocês não iam ficar muito tempo sem vídeo nesse canal, mas é dívida, meu povo. TV de Tubo tá no ar. Você que, como eu, viveu a década de 90, deve ter apertado nesse vídeo aqui morrendo de medo, né? Pois é, Linha Direta, esse true crime raiz da televisão brasileira, atacava mesmo o terror nas nossas noites de quinta-feira. Essa frase diz aquele que de medo se consome. E você provavelmente deve lembrar desse cara aqui apresentando esse programa, certo? Ou talvez, se você tiver uma memória melhor, você deve se lembrar desse aqui. Pois é, mas se eu disser pra vocês que antes desses dois caras teve um outro que apresentou esse programa. Pouca gente se lembra, mas o Linha Direta começou muito tempo antes, em 1990, naquela que é a primeira fase, a fase original do programa. Bora começar do começo? No final dos anos 80, a televisão americana vivia uma febre de audiência de programas que contavam a história de casos reais não resolvidos e que, de quebra, pedia ajuda do público para resolver esses casos. Unsolved Mysteries, que estreou em 1987, e America's Most Wanted, que estreou em 1988, eram os principais campeões de audiência do segmento e se baseavam no britânico Crime Watch, da BBC, que estreou em 1984. De olho nessa tendência, o jornalista Hélio Costa projetou aí um programa que ia seguir essa linha, mas adaptada à linguagem brasileira, aumentando o tom de suspense e mistério. Depois de meses de preparação, estreando então em 29/3/1990, apresentado pelo próprio Hélio Costa, o programa Linha Direta combinava entrevistas, imagens de arquivo, reportagens e simulações para ajudar a contar a história desses casos reais aí, policiais não resolvidos do nosso país. O nome Linha Direta, justamente como sugere a primeira abertura criada pelo Hans Donner, falava da força motriz do conceito do programa, a participação do público. Um telefone ficava ao lado de Hélio Costa no cenário, se inspirando diretamente no britânico Crime Watch, para lembrar que a emissora manteria uma linha de telefone disponível 24 horas, justamente uma linha direta, com o telespectador para que ele pudesse fornecer denúncias dos foragidos mostrados no programa. Então, digamos que a gente pode chamar aí o Linha Direta, sem engano, de uma espécie de teledenúncia. O programa, além de receber essas denúncias, também recebia sugestões de pauta dos telespectadores e também viajava o Brasil para buscar novos casos. Nessa primeira temporada, o programa já era chamado de sensacionalista por parte da crítica. Mas a verdade é que, se você for olhar aí esses primeiros episódios, eles são com um tom bem mais neutro e mais suave do que depois foi o Linha Direta de 1999. Tudo realmente é importante ressaltar que desde essa época, ainda que em menor quantidade, o programa já abria espaço para contar histórias que pareciam ter eventos sobrenaturais envolvidos. Como, por exemplo, o episódio das máscaras de chumbo, que até hoje é muito lembrado pelos espectadores e que sugeria aí uma abdução extraterrestre no sumiço de dois homens. Apesar do programa ter um resultado satisfatório de audiência, ele não durou mais do que 4 meses. Isso porque o Hélio Costa resolveu se candidatar a governador de Minas Gerais, o que impossibilitava, como a gente sabe, né, que ele se mantivesse no ar. 8 anos depois, em novembro de 1998, uma matéria produzida e realizada pelo repórter Marcelo Rezende com o Maníaco do Parque seria exibida no Fantástico, causando enorme repercussão. A entrevista era ilustrada com dramatizações dos depoimentos do criminoso que eram dirigidos por Roberto Tal. Essa reportagem foi uma espécie de piloto que antecedeu a ideia de renovação do Linha Direta, dessa vez apresentado pelo próprio Marcelo num projeto idealizado pelo Roberto Tal. A intenção dessa nova edição seria então trabalhar a mesma linguagem do programa original, mas dando ainda maior ênfase ao serviço de utilidade pública que o programa podia prestar. Só que o Marcelo Rezende acabou ficando pouco no comando do programa, de maio de 99 até agosto de 2000, quando então ele voltou pro Fantástico. Segundo o site Notícias da TV, ele teria dado uma entrevista à Folha de São Paulo 2 anos depois, em 2002, ano em que trocou a Globo pela Rede TV, em que explicava os motivos que causaram sua saída do Linha Direta, dizendo que o programa evitava
mostrar casos de pessoas ricas e ou famosas e tinha muitas reportagens sobre crimes passionais. Ele respondeu: não aguentava mais marido que matou mulher, mulher que matou marido. De acordo com a reportagem, ele também não gostou da censura à reportagem sobre o caso Daniela Pérez, que já estava pronta e acabou não indo pro ar. Eu conversei com a Glória várias vezes. Mesmo o caso já tendo sido julgado, tínhamos uma testemunha que até hoje ninguém ouviu. Fizemos ele contar a história, editamos o programa, a Glória participou e por decisão da Central Globo de Jornalismo não foi ao ar. Foi a gota d'água. Aliás, falando sobre o caso Daniela Pérez, a gente tem aqui um vídeo no canal que tira suas dúvidas sobre como eram os bastidores da novela de Corpo e Alma, novela em que a tragédia aconteceu. Se você quiser assistir esse vídeo, ele tá no card aqui em cima, é bem legal e super respeitoso com a memória da Daniela, tá bom? Então, se você não viu, vai lá ver. A saída do Marcelo Rezende finalmente possibilitou com que Domingos Meirelles assumisse o controle da atração, se transformando no rosto definitivo do Linha Direta e ajustando ainda mais a linguagem do programa. Normalmente essa fase do Domingos é a mais lembrada pelos espectadores, não só porque ela foi a mais longeva, mas também porque é aqui que novas ferramentas entram em cena ajudando a contar as narrativas do programa. Os avanços da tecnologia facilitaram que retratos falados dos foragidos fossem feitos com maior precisão por usar computação gráfica, bem como abriu a possibilidade de as denúncias também serem feitas pela internet, além das linhas telefônicas que continuaram abertas. E foi aí que se abriu também dentro do Linha Direta duas linhas editoriais novas, ou seja, dois estilos de programas especiais, que seriam apresentados esporadicamente: o Linha Direta Mistério e o Linha Direta Justiça. A partir de 2003, sempre na última terça-feira do mês, o Linha Direta Justiça entrava no ar, abordando crimes famosos na história do Brasil que já tinham o seu julgamento encerrado, mas que o público considerava que não tinha se encerrado de forma tão justa. São destaques os episódios sobre o caso Doca Street e Ângela Diniz, que voltou à imprensa recentemente no consagrado podcast Praia dos Ossos, o caso Zuzu Angel e o caso Batomushi, naufrágio que vitimou a atriz Yara Amaral em 1988. Nesse último, contando com depoimentos de atores conhecidos do público, que eram amigos da Yara, como a Fernanda Montenegro e a Natália Timber. Falando em participações ilustres, o Linha Direta Justiça, por se tratar de crimes famosos que foram muito documentados na imprensa, possibilitava que fossem feitos roteiros das dramatizações mais desenvolvidos, com mais detalhes e mais diálogo. Por isso, muitos atores de renome eram convidados para esses programas especiais. Como no caso Zuzu Angel, em que a estilista foi interpretada por Zezé Polessa, ou mesmo do Batomushi, em que a Yara Amaral foi interpretada pela Denise Delvecq. O que vale lembrar não acontecia nas edições normais do programa, que contava sim também com atores profissionais, mas quase sempre desconhecidos do público. Outra diferença do Justiça e Mistério para as edições comuns é que normalmente as edições comuns contavam com 2 casos por episódio, e esses programas especiais esporádicos eram dedicados totalmente a um caso só. Beleza, Linha Direta Justiça já foi, mas e o Linha Direta Mistério? Era mesmo a proposta de ser um especial esporádico, assim como Linha Direta Justiça, mas ele abordava casos com elementos diferentes envolvidos. Não importava se o caso era ou não conhecido do grande público, mas sim se nele estavam envolvidos elementos que as pessoas acreditavam serem sobrenaturais. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O embrião do Linha Direta Mistério foi o episódio As Cartas de Chico Xavier, apresentado em 2004 pelo Linha Direta Justiça. O primeiro episódio do Linha Direta Mistério foi ao ar em 30 de junho de 2005, investigando os estranhos acontecimentos que marcaram a história do Edifício Joelma. Aliás, eu posso dizer sem medo que esse é o episódio mais lembrado da história do Linha Direta. Não só porque é possível ver comentários frequentes a isso na internet, mas também porque é desse episódio o recorde de audiência da história do programa. Eu citei aqui que o Linha Direta usava participações de atores profissionais, normalmente desconhecidos e às vezes consagrados, certo? Beleza, mas você já parou pra pensar que nessa época tinham muitos atores que eram desconhecidos e que só hoje são famosos pro grande público? 2 dos melhores exemplos são as pontas que fizeram os atores Cacau Protásio e Matheus Solano. A Cacau apareceu no episódio sobre a tragédia do Gran Circo norte-americano em 2006 e o Matheus atuou vivendo o personagem Stuart Angel, filho da estilista Zuzu Angel, em 2003. O Linha
Direta, é claro, você sabe, foi um sucesso absoluto de audiência e durou até o dia 6/12 de 2007, quando finalmente saiu do ar. E olha só, durante esse período eles ajudaram a prender, de acordo com informações do Memória Globo, 380 procurados. A popularidade do programa era tanta que no presídio Aníbal Bruno, lá no Recife, 3 bandidos que foram presos graças ao programa eram chamados na cadeia de Linha Direta 1, 2 e 3. Brasil, né, gente? Brasil. Outro fato curioso é que tiveram foragidos que se entregaram para a polícia antes dos programas sobre os seus crimes irem ao ar, na tentativa aí de fazer com que a TV Globo não exibisse o episódio. Porque, afinal de contas, era melhor ser preso do que ser caçado no Brasil inteiro. Mas é claro que não adiantou e a TV Globo exibiu os episódios justamente para não incentivar esse tipo de prática. Em setembro de 2002, já com rumores de que o Linha Direta poderia sair do ar, representantes do Centro Brasileiro de Defesa dos Direitos Humanos entregaram à TV Globo um abaixo-assinado pedindo a permanência do programa no ar. Nesse documento eles citaram o Linha Direta como um serviço de utilidade pública, importância fundamental num país que não dispunha de um cadastro nacional de procurados. E aí, um ano depois, em 2003, a TV Globo recebeu da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a medalha Tiradentes, pela iniciativa de produzir e veicular o Linha Direta. O programa também rendeu 3 DVDs lançados pela Globomarcas: A Maldição do Edifício Joelma e Outras Histórias Misteriosas, As Cartas de Chico Xavier e Outras Histórias Misteriosas e Linha Direta Justiça. E também rendeu o livro Crimes que Abalaram o Brasil. E aí chegamos em 2023 e o que a gente quer? O que o público deste Brasil quer? O que eu quero, Maria Alberto? Nostalgia pelos anos 90 e True Crime. Ou seja, é o cenário perfeito para a volta do Linha Direta. Só que dessa vez ele vai ser apresentado por um velho conhecido nosso, Pedro Bial. Muita coisa mudou em 15 anos na linguagem da televisão, com a presença de câmeras em todo o mundo. Tem sempre alguma câmera filmando e quando não é uma câmera é o celular da própria pessoa. Então estamos aí renovando esse formato e muito felizes porque tem um carinho popular na memória pelo Linha Direta e tem esse desejo por justiça que todos nós temos. E aí, você também morria de medo do Linha Direta nos anos 90 e 2000? Pronto pra passar esse medo todo de novo? Essa semana, pessoal, Salmo 66, vamos tirar os capetas de dentro de casa. Pra mim, o episódio mais marcante foi o do Batomushi. Eu me lembro que eu fui dormir na minha avó, fui dormir mais tarde do que o normal e aí não dormi mais, né? Não dormi mais, simplesmente não dormi mais. E olha que o episódio do Batomushi não tem nada assim sobrenatural, mas a carga que eles colocavam ali nas histórias era tão pesada que pra uma criança que nem eu, acabou sono, né? E você, qual é o episódio que mais tá aí gravado na sua memória do antigo Linha Direta? Eu não sei quando você vai estar vendo aí esse vídeo, eu vou lançar ele antes do novo Linha Direta ir pro ar, mas pode ser que você esteja vendo depois, né? Se você estiver vendo antes, me conta quais são as suas expectativas pro novo programa e se você estiver vendo depois, comenta aqui o que você tá achando desse novo Linha Direta, certo? Que casos sobrenaturais estarão à nossa espera nas quintas à noite? Se você tiver alguma suspeita, deixe nos comentários aqui embaixo. Boa noite e até o próximo vídeo.